Vamos continuar meditando exatamente a partir de onde paramos hoje de manhã. Eu gostaria de fazer um resumo, mas não teremos tempo, não é? Nós lemos hoje de manhã Romanos 7, de 21 a 25, que diz: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nós olhamos para esse texto hoje e a verdade é que, por exemplo, o que nós vimos hoje não é nem um átomo, por exemplo, da obra sobre esse ponto específico, essencial da obra de John Owen, não é? Que talvez seja quem mais profundamente falou a respeito dessas coisas. Pena que John Owen, é difícil ler John Owen, né? Mesmo quando você pode ter acesso às suas obras, as sentenças são longas. Normalmente eu tenho que ler uma frase uma vez, são frases longas, sentenças longas, e você tem que ler 3, 4 frases e voltar a ler tudo de novo para tentar compreender. Ou então de uma maneira mais prática e menos teológica, né? William Gurnall, com o crente com a armadura completa. E nós vimos como Paulo está falando a respeito da lei do pecado em nossos membros, ou do pecado que habita em nós, e nós vimos como você só pode compreender realmente aquilo que Deus está... Deixa eu abrir aqui o meu... está ensinando sobre a graça, se você, juntamente com isso, compreende o que é o pecado que habita em mim, o que é a lei do pecado em meus membros, não é? Como nós carregamos em nós mesmos o nosso Judas, e ninguém pode viver uma vida espiritual, a gente falou, por você, a não ser você mesmo. Não é? Como toda a peleja é contra o pecado em nós, contra a lei do pecado em nós, e isso não é algo separado de nós. Nós vimos como a lei externa, e tudo que é externo, esse sermão, todas essas coisas, elas não têm um poder simplesmente de agir contra. O pecado tem essa vantagem, a lei do pecado em nós, na verdade, né? O pecado interior, porque ele está dentro, ele opera dentro, é em nós. E então o Evangelho resolveu isso com a lei do Espírito de vida. E esse texto, muito longe de justificar uma vida que é cativa a essa lei do pecado, está proclamando a liberdade, não é? Sabendo que quando a gente fala da lei do pecado em nós, o pecado que habita em nós ainda estamos falando de nós. De tal maneira que negar isso e subjugar isso é negar a si mesmo. E nós gastamos bastante tempo nisso. Enquanto Eva podia ver as coisas com clareza, tudo estava bem. Mas quando a serpente a enganou e ela comeu o fruto, tudo desabou. Não é? E quando Adão a seguiu, o pecado entrou no mundo, e a astúcia sempre foi e tem sido, sempre será o modus operandi de Satanás. E se nós não vermos como Satanás se utiliza do pecado que habita em nós, nós vimos que se o mundo e o diabo são coisas fora, não é? Eles fazem uso, mas se tirassem eles, o mal que habita em nós estaria lá, não é? Agindo da mesma forma. Então a astúcia tem sempre sido o modus operandi de Satanás. Ninguém o seguiria se não tivesse sido enganado de alguma forma. Como Apocalipse 12, 9 diz, aquele que engana as nações. Não é que nós não sejamos maus, não é? Mas
certamente nós não concordamos e não queremos o intento de Satanás para nós mesmos, que é a nossa destruição. Em nossa maldade, nós estávamos querendo algo que não era a nossa destruição. E o diabo nos engana assim por causa da centralidade nossa em nós mesmos. E como as pessoas dizem que a fruta nunca cai longe da árvore, né? Da sua árvore, a maçã nunca cai longe da sua árvore, a lei do pecado em nós, uma vez que ela emana do seu pai, o diabo, ela age da mesma maneira, ela tem essa característica, esse DNA, não é? E a gente viu hoje sobre como o coração enganoso, a casa mal assombrada, não é? Como o Espírito Santo age em relação a isso. Mas Hebreus 3,13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado. Ou seja, você vai ser endurecido pelo engano do pecado em você, pela lei do pecado que atua em você. E ele está dizendo que nós devemos exortar uns aos outros. Esse é o meio de graça, por exemplo, do culto público, para que o engano do pecado não nos endureça. Nós vimos que quanto mais alguém está sobre o domínio do pecado que habita nele, menos ele sente isso, porque você só sente a força de um poder, e você vê como o apóstolo Paulo está falando, ele está sentindo a força daquilo que se opõe a ele, porque ele quer viver uma vida que glorifica a Deus. Agora, quando uma pessoa está sendo levada pela corrente de um rio, ou uma folha, não sente a força do rio, mas se alguém tentar ficar em pé, ou ir contra aquela força, então sentirá. Então, quanto mais consciente a pessoa está do pecado que habita nela, não fora, não é? Todos os problemas teus espirituais estão vindo de dentro de você, e não do mundo, e não das pessoas, e ninguém pode lutar essa batalha, não é? Por você. Paulo diz que antes que Cristo nos libertasse, nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres. Tito 3,3. Ele nos diz para que a gente se despoje do velho homem, a carne, não é? A lei do pecado. Agora você pode se despojar disso, porque há um outro poder, mas você deve lembrar que isso que você deve se despojar é você. Você nunca pode falar: o pecado que habita em mim já não sou eu, não é? Mas o pecado que habita em mim, então, é parte de você, que é a carne. De tal maneira que quando você se despoja do velho homem, quando você nega o velho homem pelo poder, porque o Espírito Santo entrou lá e você já não está mais num show de horrores, como a gente viu hoje de manhã, que o Espírito Santo está mostrando aqui, está vendo aqui debaixo aqui o sótão, aqui, então o ciúme é um monstro. Você não está mais naquela casa em que você não sabe o que vai acontecer no próximo instante do filme de terror. Então, ele diz que ele se despoje do homem porque ele foi crucificado com Cristo. Mas você vê, quando você se despoja dele, esse eu é o novo eu negando e crucificando essa coisa que opera em você, mas isso ainda é você, de tal maneira que a Bíblia chama isso de negar a si mesmo. Há um eu que quer glorificar a Deus, que agora está cheio de poder pela lei do Espírito de vida, que nega ele mesmo, que essa lei do pecado que habita em nós. E ele nos diz para que a gente se despoje do velho homem, a carne, ou a lei do pecado em nós, porque ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios 4:22. E toda vez que Deus nos adverte contra o pecado, ele nos acautela a vigiarmos contra a astúcia do pecado, não é? Porque a árvore não caiu longe, o fruto não caiu longe da árvore. O pecado que habita em nós tem a mesma característica de engano que o pai da mentira. Então, na verdade, você pode escrever isso como uma máxima: quando a carne te engana, você vai pecar. E é por isso que quando você não tem uma visão, como Paulo está passando em Romanos
7, 8, da realidade, como funciona você interiormente, você não tem como não ser levado pela corrente. Não é? E você sequer, quando um homem, por exemplo, não é regenerado, sequer está vendo esse conflito, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas em quem não é regenerado não tem luta nenhuma. Não porque não haja a carne lá, mas é porque não há o espírito. Então o homem nem sente o conflito. Já o cristão, ele tem o conflito no qual ele não pode perder. Um homem regenerado, mas ele é instruído continuamente pela palavra de Deus para essa peleja. Na verdade, você pode escrever isso então com um marcador assim: quando a carne te engana, você peca, sempre. Se você quiser tomar uma fortaleza, comece pegando os sentinelas da fortaleza, do castelo. E se você tirar as sentinelas de combate, se o sentinela não tiver tempo de avisar os outros, então você vai facilmente penetrar na cidade, pela brecha que você conseguiu nas muralhas, porque você neutralizou os sentinelas que não, por serem neutralizados, não vão tocar o sino, não vão acender a tocha, portanto, não vai haver luta. Então a carne trabalha com engano, a lei do pecado, não é? O pecado que habita em nós, e com habilidade ele coloca fora de combate os sentinelas da alma, e ele coloca fora de combate a sua mente. Cada uma das faculdades da sua alma tem um dever diante de Deus. A mente é a sentinela com ordens de guardar cuidadosamente a alma, questionando, avaliando e fazendo julgamentos. Isso agrada a Deus? Esse sentimento que eu estou sentindo agora por essa pessoa glorifica a Deus? Isso tem alguma relação com o Espírito Santo? A atitude que eu estou tomando é aquilo que o Espírito Santo está me conduzindo a fazer? Isso que eu estou fazendo tem alguma coisa a ver com glorificar a Cristo? Isso desonra a Deus? É a sentinela da mente. Cada uma das suas faculdades da sua alma tem um dever para com Deus, e a mente é essa sentinela com ordens de guardar a alma, questionando, avaliando e fazendo julgamentos, não dos outros, de você. Como eu disse, essa luta é interna. Ninguém pode combater o seu bom combate. Ninguém pode se fortalecer por você. Você carrega o seu Judas dentro de você e ninguém pode lutar contra ele. Ninguém pode lutar contra a lei do pecado dentro de você. Ninguém. Contra o pecado que habita em você. Tudo que a igreja faz é equipar você com armas para fazê-lo. Mas você vai ter que fazer. Ninguém vai poder fazer. Isso, então, a mente é essa primeira sentinela. A alma questiona, avalia, fazendo essas perguntas. Isso agrada a Deus? Isso honra a Deus? Esse sentimento, em vez de você dizer, isso aqui é só um sentimento, aquela pessoa lá fez aquilo, eu estou sentindo isso. Não, esse sentimento tem alguma coisa relacionada ao Espírito Santo? Isso é algo que pode glorificar a Deus? Então, é assim que age. Se a tua mente determina que uma ação é correta, as afeições deveriam então concordar com ela e desejá-la, e ansiar por ela, e agarrar-se a ela, aquilo que a mente disse que é bom, aquilo que a mente diz, não, isso aqui glorifica a Deus. As tuas afeições deviam se virar para isso. Por último, a vontade põe a alma em ação, é o outro sentinela, para que ela realize o que a mente disse que era bom, influenciando suas afeições. E a vontade, ela se direciona para aquilo que as afeições desejam. Quando cada um faz seu trabalho, você obedece a Deus de coração. Você diz como João, os seus mandamentos não são pesados. A mente fez seu trabalho, as afeições fizeram seu trabalho, a vontade fez o seu trabalho. Você pode ver o que o engano confuso faz com a obediência.
Se a tua mente for persuadida a acreditar que um pecado é bom para a sua alma, agir de uma... Você fez uma questão antes. Se a tua mente for persuadida por alguma coisa, né? Pelo pecado que habita em você. Se a tua mente for persuadida a acreditar que um pecado é bom para a sua alma, que aquilo é algo bom para você fazer, as suas afeições vão aumentar em apetite para aquilo. E a sua vontade vai dar o consentimento. E as pedras vão cair como um dominó. Não tem mais sentinela. O pecado que habita em você fez o trabalho. E a carne então vai produzir o seu fruto. É assim que o fruto, a obra da carne é gerada. Sabe? Então o engano é um fato da vida. A gente balança a cabeça quando a gente fica sabendo que alguém roubou as economias de um velhinho, que guardou, o cara falou para ele que tinha um terreno para vender. Tem esses caras que têm uma lábia danada, né? E contou uma história e acabou pegando o dinheiro da pessoa. Quantas pessoas perdem dinheiro com pirâmides e compram um terreno no meio do nada, que depois não era daquela pessoa, e aí a pessoa perde o dinheiro dela, não tem como recuperar. Isso acontece o tempo todo. Às vezes, nós aplaudimos algumas fraudes, né? Como quando os patifes são meio que encantadores. Há um filme famoso chamado Golpe de Mestre. O filme é de 73, mas é um filmaço. Com Paul Newman e Robert Redford, e é golpe de mestre. Mas como eles dão um golpe num mafioso, num gangster mau, você acaba gostando, assim. Eles são mestres do engano, mas você gosta do golpe que eles estão dando ali. Mas a fraude não está apenas girando em nossa volta. O problema da fraude é que ela está acontecendo dentro de nós, agindo do mesmo modo que qualquer golpista na rua está agindo. Você pensa, como é que aquela pessoa foi enganada desse jeito? Todo o dinheiro dela, gente, 100 mil reais, 200 mil reais, a pessoa deu para aquela pessoa achando que ia ganhar aquilo, que estava comprando algo, perdeu todo o dinheiro. Como é que ela foi enganada dessa forma? Então, é assim que o pecado que habita em nós age. É um fato dentro de nós, agindo do mesmo modo, que é óbvio que a pessoa que está sendo enganada e perdendo o seu dinheiro não viu que estava perdendo o dinheiro, não conseguiu perceber o engano naquilo tudo, estava vendo só de uma maneira que parecia ser ótimo tudo que estava fazendo. Então o golpista está o quê? Está omitindo, está escondendo, está disfarçando a verdade. O enganador disfarça o que é indesejável e prejudicial. Seria como a isca, né? Há toda uma obra de Thomas Brooks sobre a isca e o anzol a respeito desse assunto. Então, você não vê o anzol, não é? Isso é a arte do engano. Você vê aquilo que você mais deseja. Se você é um peixe, você está vendo um inseto, um animal que você acha delicioso. Você não consegue ver o anzol, você nem imagina que tem um anzol ali. Ele esconde da nossa mente, o pecado que habita em nós, as consequências de nós agirmos assim, assado, abrigarmos esse sentimento ou aquele. Nos engana. Se você morder o anzol, você será fisgado, limpo e cozido, como acontece com os peixes, de modo que a gente é induzido por nós mesmos a fazer um mau julgamento, um julgamento errado, não é? E ele é sutil. O pecado que habita em nós é fascinante, ele é paciente, e quando é preciso, ele é persistente, quando tem que ser. Ele conhece nossas fraquezas e sabe quanto precisa esperar e quando atacar. Ele tem em mente uma única coisa e ele vai perseguir isso. Ele tem em mente a sua morte. Ele não tem nenhum outro objetivo, não é? E para entender como a carne nos faz de tolos, por exemplo, Tiago 1, 14, 15 fala sobre a luz do princípio do engano. Diz assim: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelo pecado que habita em nós. Você vê essa tentação que
Tiago está escrevendo aqui, Jesus nunca experimentou. Tudo isso que nós falamos hoje de manhã, tudo que a Bíblia fala sobre o pecado que habita em nós, a lei do pecado em nós, isso, Jesus não era um ser humano caído, ele é totalmente ser humano, mas não caído. Não existia isso em Jesus Cristo. Não existia a mente natural, ou o pecado que habita em nós é inimizade contra Deus. Não existia nada disso em Jesus Cristo. Não existia nada dentro dele que fosse inimigo de Deus. Tudo em Jesus estava dirigido, a sua alma, coração, como um homem voltado para a glória de Deus, sem nada interno. Sempre que se pensa em tentação sobre Jesus, é algo totalmente externo, mas que não encontra nenhum eco interiormente, ou seja, nenhum desejo que anseie algo além da glória de Deus. Portanto, você pode chamar de tentação, porque é óbvio, coisas externas podem ser colocadas diante de mim e propostas a serem feitas, mas aquilo só é uma tentação, como aqui está sendo descrita, quando há dentro de mim algo que corresponde àquilo. Como eu disse, a carne, ou a lei do pecado, ou o pecado que habita em mim, é o inimigo, é o Judas dentro de mim. Jesus não tinha isso. Todas as tentações eram ofertas externas, que batiam nessa santidade absoluta interior. Então, aqui não. Tiago está descrevendo um homem caído. Não é? Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo pecado, pela lei do pecado em você. Quando essa o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Você vê, esse é o mal que habita em mim. É por isso que desejar o mal já é pecado. Porque é óbvio que quando eu desejo algo que é contrário à vontade de Deus, já é o pecado que habita em mim agindo. Não é? Tiago está descrevendo para as pessoas que tentam, quando as pessoas dizem assim, tentação não é pecado, coisas externas que podem se transformar, que são lícitas, mas podem se transformar em pecados, dependendo de como internamente eu funcione, acontecem conosco também, não é? Mas a tentação, e aí não é pecado, é óbvio, não é? Uma mulher pode querer me seduzir, isso teoricamente é uma tentação, não é? Externa. Agora, se não encontra nenhum eco dentro de mim, isso não é pecado, porque tentação não é pecado. Agora, se eu cobiço uma mulher, você pode chamar isso de tentação, mas isso é pecado. Aquilo não pode ser consumado sem ser pecado, portanto o desejo daquilo é pecado. Então essa ideia de que a tentação não é pecado, você tem que entender do que nós estamos falando quando você diz isso. Tentações externas a nós, o diabo, o mundo, fazendo algo externo, ou um ser humano, vou tentar levar ele a esse engano. Então, isso não é pecado. Algo externo a mim está fazendo. Quando eu sou tentado pela minha própria concupiscência, o desejo é pecado. Então, o Tiago está dizendo que você é tentado pelo pecado que habita em você, agindo. E você está desejando algo, é óbvio, que não está levando em conta Deus nem a sua glória. Então, Tiago está escrevendo para as pessoas que tentam desculpar seus pecados de maneira muito semelhante a Adão e Eva no paraíso, jogando a culpa sobre Deus, ou jogando a culpa sobre qualquer coisa. Mas Tiago diz que toda a culpa do pecado recai sobre o pecador na medida em que ele é tapeado pelos seus próprios desejos, pela sua própria carne, pelo pecado que habita nele, que é parte dele. Ele deseja coisas que não glorificam a Deus. Nós vimos como a carne é inimizade contra Deus. Ela não pode ser apaziguada. Quando você cede um pecado para a carne achando que vai apaziguá-la, você está jogando gasolina no fogo. Ela é a inimizade. Eu lembro que até a gente falou sobre Acabe e Mob Dick, não é? Ele odeia a baleia. Se Deus é a baleia e você é Acabe, a carne é o quê? É o ódio. Você pode apaziguar. Um homem pode ser, por Cristo, levado a inimizade, pode ser quebrada,
e você ser amigo de Deus, por quê? Porque a inimizade é subjugada, mas a própria inimizade não pode ser subjugada. A mentalidade da carne é inimizade contra Deus, ela não pode ser nunca apaziguada, nunca ser amiga de Deus. Você pode, quando a lei do Espírito de vida reinando em você, e é o que acontece no homem regenerado, subjugou aquele poder, aquilo está, não mais reina, né? Então, ele nos ajuda a desmascarar o enganador que há dentro de nós, expondo aquilo que a carne deseja, e como ela age, ou o pecado que habita em mim, ou as várias maneiras com que a Bíblia usa. E o primeiro alvo para o qual a carne aponta é a nossa morte. Qualquer coisa em que o pecado nos faça acreditar vai terminar em morte. O pecado, ele só tem um objetivo. E o pecado que habita em nós só tem um objetivo, a nossa morte. É muito difícil você pensar em algo ter um único objetivo e todo o tempo não ter nenhum outro objetivo. Mas essa é a realidade sobre o Judas que habita em você. A carne quer que nós acreditemos que as consequências de flertar com o pecado serão poucas consequências, não tantas, mesmo em pessoas que têm um conhecimento não adequado. Ele acha que pode ter consequências, mas as consequências não são tão grandes. Saber disso é o nosso primeiro meio de nos armarmos contra o engano. Como saber que um vendedor de carro quer me enganar é a primeira. Um vendedor de carro quer me passar um carro lá, está cheio de problemas, é a minha primeira defesa. A minha primeira defesa é que eu vou comprar um carro usado já sabendo que o vendedor não vai dizer os problemas que o carro tem, que eu tenho que estar atento, que eu tenho que olhar, que eu tenho que vigiar, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não tenho proteção. Não é? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a maneira pela qual a carne trabalha para a sua morte é pela tentação. Versículo 14. A essência da tentação é o engano. Não é? Ser tentado e ser enganado é a mesma coisa. E Tiago faz uma lista do que nós podemos chamar degraus da tentação. Como eu disse, essa é a tentação de um homem caído, tentado pela sua própria concupiscência. Primeiro, é nos arrastando para longe, é atacando nossa mente. Segundo, é nos atraindo, capturando nossas afeições. Segundo, é concebendo o pecado, é agindo na nossa vontade. 4, é o nascimento do pecado, são as ações, palavras, sentimentos, não é, que fluem por causa disso. E 5, é a morte. Está escravizado ao pecado e à morte espiritual. O primeiro degrau diz respeito à mente. Ele é arrastado dos seus deveres pelo engano do pecado. Como eu disse, a mente, ela tem deveres para poder dizer: isso está de acordo com o que Deus quer, esse meu sentimento, essa atitude, essa minha reação, a maneira com que eu estou agindo é como a palavra de Deus diz. Essa é o primeiro sentinela. O segundo tem o alvo, as afeições. O segundo degrau, não é? Elas são atraídas e são confundidas. O terceiro supera a nossa vontade, que é o consentimento, nada mais do que o consentimento, né? Da vontade que dá concepção ao pecado. E o quarto degrau desintegra o seu modo de viver na medida em que o pecado nasce, gera um fruto. E o quinto é o alvo da carne, é uma vida sem o sentimento do pecado, sem a percepção, que é o que leva os seres humanos à morte eterna. Todos os seres humanos estão ignorantes sobre os seus pecados. Eles estão mortos e vão em direção a essa realidade eterna. Deus, com frequência, ele aborta o pecado concebido na vida do crente, não é? Livrando-nos de muitas cargas, mas ainda deve haver arrependimento em cada passo em que ele deu dentro de nós, em vez de ter justificativas. Mas o meio que ele usa para evitar a nossa queda no pecado é nos avisar dos 3 primeiros degraus. E assim nós
expomos o pecado à luz. Como eu disse que o Espírito Santo faz numa casa mal assombrada. Nossa esperança é ver o enganador dentro de nós. Mas se o Espírito Santo mostrar e nós tivermos uma maneira de fechar nossos olhos, não há nenhuma esperança, é óbvio, não é? Então, um homem na história passou por esse teste com grande sucesso, para a gente ver um exemplo assim, disso que Paulo está mostrando. E Tiago, a resposta que ele deu à esposa do seu patrão nos ensina o duplo dever da mente, o primeiro sentinela, que é a nossa própria linha de defesa contra o engano da carne, ou seja, do pecado que habita em nós. A Bíblia diz assim: José era formoso, de porte, de aparência, bonitão, né? E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ficou gamada em José. Pôs os olhos em José. E começou a dizer: deita-te comigo. É uma mulher muito direta. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa. Pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua esposa. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e ele não lhe dando ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Pensem nisso, não é? Aquela mulher, ela assediou José continuamente. Pense como isso funciona. Você vê, José tem o pecado que habita nele, mas você vê as sentinelas funcionando. Eu disse que todas as coisas que vêm de fora não podem gerar o pecado em nós, como você vê. Isso é uma tentação totalmente vinda de fora. Ela podia se tornar dentro, mas você vê que as sentinelas estão funcionando. A mente de José estava protegida por dois pensamentos. Primeiro, a mesquinhez do pecado. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade? Não pense só no que está acontecendo com José. Pense assim: você sente uma coisa para fofocar. Se você não vê a mesquinhez desse pecado, a primeira sentinela se foi. A sua mente devia dizer: isso vai glorificar a Deus, isso está de acordo com a glória de Cristo, está de acordo com o Evangelho. Então, não é só o que José, é todo pecado é assim. O processo é o mesmo. Ele primeiro, você vê, ele vê a mesquinhez do pecado. Como eu cometeria tamanha maldade? Está funcionando o primeiro sentinela. Ele vê que o pecado é algo mesquinho e mal. É óbvio que eu disse que a mente, quando começa a ver a realidade, começa a gerar afeições contra aquilo. Se ela não vê, ela vai gerar afeições opostas. A segunda coisa é que ele vê a graça de Deus. Ele diz: como eu pecaria contra Deus? A mente está funcionando. Você vê a mente, o homem interior de José, a lei do espírito de vida está funcionando. O primeiro sentinela não caiu. A mente, em vez de simplesmente ir em frente, começou a fazer perguntas. Isso é uma maldade enorme. Não pode. Como eu faria tamanha maldade? Potifar me deu autoridade sobre tudo. Isso é horrível. Pronto, você vê, a sentinela está no lugar. O pecado que habita em José está com problemas agora. E a sua mente traz outra coisa. Isso seria algo contra Deus. Por isso que a mente sempre pergunta quando o pecado que habita em nós está agindo: isso glorifica a Deus? Isso exalta a Deus? A mente de José já disse imediatamente: é terrível contra Deus. Está funcionando os sentinelas. E como eu, pois, pecaria contra Deus? E como a sua mente estava preparada para a ação. Você vê, ele está preparado para o dia mau, ele está com a armadura. Só ele podia lutar essa peleja. Não adianta ele cair e depois falar: ninguém me ajudou. A batalha espiritual é batalhada por nós contra o pecado dentro de nós. Então, como 1 Pedro 1, 13 e 16 diz, ele está preparado para a ação. Ele se cingiu os lombos com a verdade, José. E ele podia ver além do engano.
da carne e resistir à tentação. Ele não estava vendo se a mulher era bonita, se alguém ia descobrir, ou as consequências. Isso seria o papo da carne, para derrubar o sentinela, que é a mente. Ainda que ela fosse aterradoramente poderosa e resistisse a ela, ia custar muito. O que custaria a José aquilo? Custaria... Ele arriscou sua vida. Ele seria... Você viu que ele acabou numa cadeia por resistir isso. O pecado que habita nele teria um monte de argumentos contra, se os sentinelas não estivessem lá, para ele falar assim: você não pode fazer nada, você é escravo, os teus irmãos foram maus para você, tua família não foi boa, ninguém te apoia, que você está sozinho. Agora você vai resistir a essa mulher, o que vai acontecer? Você vai se dar mal, ela vai fazer alguma coisa contra você tem que pensar em você mesmo. Mas ele tem as sentinelas funcionando, então ele riscou a sua vida, mas não pecou. Lembre-se de que a mente é a sentinela da alma, encarregada de julgar e determinar o que é bom e agradável a Deus, de maneira que as afeições possam seguir, possam desejar ardentemente. Se a mente dele não age assim, agora as afeições dele começaram a funcionar e ser mesquinho. Como é que eu vou fazer essa maldade? Você vê, ele está sentindo repulsa por aquele ato. As afeições estão funcionando porque a mente viu corretamente. Agora as afeições estão vendo aquilo como algo desprezível. E como eu desprezaria Deus, cometeria essa maldade? Isso está produzindo afeições de rejeição. Se a sua mente falhar na identificação de um pecado como sendo mau, depravado, vil, amargo, mesquinho, as afeições, queridos, não estarão a salvo. Você vai ter afeições. Por exemplo, eu usei um bem comum, porque como nós estamos falando de coisas assim, você pode pensar que esse é o esquema com todos os pecados. Eu usei a fofoca, né? Se você não vê a mesquinharia, a maldade, tuas afeições vão falar: vai ser bom. Você vai começar a sentir afeições que não vão estar mais a salvo. Nenhum sentimento teu vai estar salvo daquilo mais. Todos eles vão começar a funcionar para onde a mente disse que seria melhor para você. Quando o primeiro sentinela cai, que é a mente, as afeições logo são capturadas pelo pecado. Se a mente de José não agisse dessa forma, que é o primeiro sentinela, logo as suas afeições iam dizer, iam começar a ver, sentir coisas que o impulsionassem para o que aquela mulher queria. E a vontade daria o consentimento. Então ele pecaria. Assim acontece com a raiva, com a inveja, com a fofoca, com o roubo, com o adultério, com todas as coisas. É a mesma coisa. É assim que o pecado age dentro de nós. Esse é um lado do muro do castelo. É a primeira linha de defesa. Você conhecer profundamente o que Paulo está ensinando para que você tenha isso. Ter em mente que com cada pecado nós estamos abandonando Deus. Cada pecado é ódio contra Deus. E como você viu, a carne, o pecado que habita você é ódio contra Deus. Então Jeremias 2,19 diz: meu povo cometeu duas maldades, porque essa é a descrição do pecado em essência. Ele me abandonou, eu que sou o manancial das águas vivas, e criou cisternas rotas, que não podem ser satisfatórias, não podem reter águas. Todo pecado é um abandonar a Deus. O pecado de José seria, para nunca esquecer o poder poluente, corrupto do pecado e contaminador do pecado, isso tem que estar continuamente operando em você, ser sacudido em você, e é isso que desperta as afeições contra o pecado, e é isso que pode fazer alguém fazer morrer a vossa natureza terrena. Ele está falando do pecado que habita em nós. Quando Paulo disse que o amor de Cristo o constrangia, 2 Coríntios 5,14, ele descreveu o outro lado dessa primeira defesa. A mente precisa se fixar em Deus, especialmente na graça e na bondade de Deus. Quando tua mente, a gente está olhando
por outro lado, o mesmo processo. Quando a tua mente se fixa na bondade de Deus para conosco, o teu amor te impulsiona a obedecer. Ou seja, as afeições são tomadas e a vontade dá o consentimento para obedecer. Você vê, o seu amor nos impulsiona, nos estimula e nos leva a obedecer. É o oposto do pecado. Ele é a fonte da nossa obediência e o nosso mais alto motivo para descobrir o que agrada ao Senhor. Ele contemplou continuamente com sua nova mente o amor de Cristo. Isso constrangiu, criou as afeições e agora ele tem a vontade. Isso libera a vontade para fazer o quê? O que é agradável a Deus. Sendo que o morreu por todo, para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos. É o que ele diz: para andar diante de Deus, esse é o primeiro dever da mente. Você só faz isso se você entender tudo o que nós vimos hoje sobre o que é a lei do pecado, ou o pecado que habita em mim. Conhecer-se e agarrar-se ao mal do pecado e ao amor a Deus são duas coisas impossíveis. Foi assim que José suportou a esmagadora pressão que ele sentiu. A essa altura, você deve ter adivinhado que a lei do pecado em nós, pelo ódio que tem a Deus, e como ela é enganosa, ela não ergue os braços em rendição diante da primeira linha de defesa. Quando você com a mente, a primeira sentinela estiver de pé, ela não vai falar, tem sentinela, vou desistir. A carne tem os seus explosivos, pronto para minar o muro. Seu primeiro e mais baixo ataque é insultar a graça de Deus, que vai manter sua mente encantada, maravilhada, que faz a tua mente dizer: eu não cometeria tamanha maldade. Se ela atacar a graça de Deus, a bondade de Deus, se ela fizer você não enxergar o amor de Cristo, então ela consegue ultrapassar isso. Para que o pecado pareça mais pecaminoso e menos perigoso e menos ameaçador, ela ataca. Quanto mais você vê menos de quem Deus é, menos o pecado parece terrível para você. Você tem que entender isso. A carne, ou a lei do pecado, ou o pecado que habita em nós, enfraquece a convicção contra o pecado, fazendo isso, separando o remédio da graça do desígnio da graça. Ela é muito astuta. Ela pode estar agindo agora assim em você. Olha o que ela faz. As Escrituras nos ensinam nada mais claramente do que o desígnio de Deus em nos mostrar misericórdia e nos tornar pessoas santas. Diz assim em Tito 2, 1 e 12: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas Deus fornece também um remédio para os nossos lapsos, ou para as nossas quedas. Seu ardoroso perdão nos dá paz, e assim nós sabemos que se nós pecarmos, 1 João 2,1 diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O que a carne faz? A carne labuta para fazê-lo esquecer o desígnio, o propósito, que é você ser santo e viver para a glória de Deus. A carne faz você esquecer essa parte da Bíblia. Ela não importa o que ela vai usar, ela usa muito a Bíblia, a carne. O pecado que habita em você adora usar a Bíblia. O que ela faz? Ela labuta para você fazer esquecer o desígnio. O desígnio é esse. Portanto, a graça. Qual é o desígnio da graça? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século de uma maneira sensata, agradável, santa. É isso que a graça faz. Esse é o propósito da graça. Mas Deus também fornece um remédio, como eu disse, para que quando nós falhemos, a gente caia, ele tem um remédio, que é o seu ardoroso perdão, né? Se pecarmos, de João, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O que a carne faz? Ela faz você esquecer o desígnio, o propósito, e faz você pensar só no remédio. E ela pensa: se você pecar, você vai ser perdoado. Por que as pessoas, mesmo quando a mente já está trabalhando, isso vai glorificar Cristo,
esse teu sentimento, essa atuação está de acordo com o coração de Deus? A mente está funcionando, mas você vê que a carne, ela não... Quando ela vê a oposição do sentinela, ela vai tentar minar isso. Ela vai tentar fazer você não ver o desígnio da graça e se ligar no remédio da graça. Era o que a pessoa, que eu disse que até porque eu falei sobre esse texto, estava fazendo com esse texto. Paulo está só falando a respeito disso tudo para mostrar como a lei do Espírito de vida nos conduz triunfantemente. Ele vai fazer isso durante todo o capítulo 8, até mostrar como esse poder é vencedor em nós. Mas essa pessoa estava usando o texto exatamente para como a carne engana, mostrando como você deve se concentrar no remédio e não no desígnio da graça. O desígnio da graça é que em graça Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o desígnio, é o propósito, mas muitas pessoas quando pensam na graça, elas estão pensando não no desígnio, mas no remédio. Isso é o pecado que habita em nós. Faz você pensar só no remédio. Se eu pecar, se eu der vazão a esse sentimento, se eu reagir dessa forma, se eu fizer aquilo lá, eu vou ser perdoado. Deus perdoa. Então, a carne, o pecado que habita em você, adora pregar para você um meio evangelho. É óbvio que um monte de pastores também. Mas você, se não tivesse ninguém pregando isso, você já teria alguém pregando isso para você. Você mesmo. O Judas no seu coração. A carne vai dizer para nós, vá em frente, satisfaça o seu desejo. Eles já são pagos. Jesus morreu na cruz. Ele pagou por eles. Aqueles que caem presa de tal engano, evidentemente, são muitos. Não veio um desígnio da graça. Uma vez que as Escrituras condenam isso o tempo todo. E na verdade, aqui mesmo, por exemplo, em Romanos 3, 5 a 8, Paulo diz assim: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas... se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que a gente fala, façamos males para que recebamos bens? Ele diz, a condenação deles é justa. Ou seja, quando alguém pega a graça de Deus e usa para estimular, para derrubar, os sentinelas da verdade, do propósito da graça para pecar, Paulo diz, é justo a condenação dessa pessoa. Quando ela pega a graça de Deus e diz, vai em frente, Deus perdoa, Deus vai te perdoar, você tem um advogado, vai em frente, José, ou você fofoque, ou faça aquilo, reaja dessa forma, Deus vai te perdoar depois. Paulo diz, a condenação desses é justa. Eles estão pegando, usando o remédio da graça contra o desígnio da graça. É isso. Em outro lugar, aqui próximo, já falando desse assunto, em Romanos 6, de 1 a 4, Paulo diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque isso era o que muitas pessoas estavam dizendo, porque isso é o que o pecado em nós, como eu disse, se um pastor nenhum estiver falando isso, ninguém estiver te ensinando, o pecado em você fala isso para você, prega meio evangelho, ela prega o remédio e esconde o desígnio. A graça veio para nos levar a Deus, para nos fazer santos, para nos fazer amar Deus, para fazermos amar a glória de Deus. E o pecado que habita em nós faz você esquecer o desígnio da graça e se concentrar no remédio. Então algumas pessoas estavam dizendo, que diremos? Ele diz, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Paulo está dizendo, você vê qual é o desígnio da graça? É você andar em novidade de vida.
Você não pode pegar o remédio que Deus deu para aqueles que vivem em novidade de vida. Quando percebem que pecaram, podem ir a Ele em Jesus Cristo. Você não pode pegar o remédio e fazer dele algo contrário ao propósito da graça. Judas 4 fala a mesma coisa, diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então você sabe que a carne fez uma brecha nas suas defesas, quando o seu coração está endurecido pelo engano do pecado, e você pensa que Deus é gracioso para com você. E você sabe que a tua atitude é oposta àquilo que honra a Deus, e que aquilo é exatamente o que desonra e entristece o Espírito Santo, mas você diz: Deus é gracioso, Deus perdoa. O que o pecado no seu interior fez? Ele fez você esquecer completamente o desígnio da graça, que é você ser santo, viver para a glória de Deus. Mas você está usando o remédio da graça para destruir o propósito da graça. Então você se sente meio que bem, porque o pecado que habita em você está usando a Bíblia contra a Bíblia, não é? E isso está endurecendo o seu coração, porque cada vez que você vai na direção do pecado, porque você acha que Deus é gracioso, o teu coração fica mais duro. Você não tem sentinelas mais. O pecado que habita em você está fazendo, o apóstolo Paulo diz, a condenação desses é justa. O que dizer a não ser isso? Você vai olhar para a sua vida e vai pensar sobre quão frequentemente você precisa do perdão de Deus. Então você vai ver o perdão de Deus como uma coisa comum e banal. Nada com que se preocupar, não há nada para mortificar, não há nenhuma batalha, não há um bom combate, não é? O perdão de Deus é uma coisa banal. Eu vou lutar contra quê? Por quê? Por que eu vou estar atento contra o pecado que habita em mim? Você só pode depois pedir perdão, não é? Você vai saber que está endurecido. Quando o Hebreus diz assim: cuidado para vocês não serem endurecidos pelo engano do pecado. Como é que você na igreja vai saber que já foi endurecido pelo engano do pecado? Quando você começar a dilatar as fronteiras da liberdade cristã por causa da graça, para incluir tolerâncias a coisas que você sabe que está desonrando a Deus, mas você sabe que depois Deus vai te perdoar, você sabe que depois a graça vai fazer alguma coisa. Quando você faz isso, você já foi endurecido pelo engano do pecado. O pecado que habita em você agiu eficientemente, você começa a incluir essas tolerâncias que no passado no passado teriam chocado você, mas agora não chocam mais, não é? Ou continuam chocando você na vida dos outros, mas não na sua. Então você já sabe que foi endurecido pelo engano do pecado. Sua carne vai assoprar no seu ouvido que a severidade, o cuidado, que todo esse papo do apóstolo Paulo, que isso aí é legalismo. Só que o apóstolo Paulo é o homem que foi usado para ensinar tudo sobre a graça que nós conhecemos, tudo sobre a doutrina da justificação pela fé, nesse livro de Romanos. Ele está dizendo aqui, Romanos 8, que a mentalidade da carne é morte. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida habita neles. Paulo, porque ele não confunde, ele não joga o remédio da graça contra o propósito da graça. O Evangelho veio para nos livrar disso. Exatamente. Na sua carne vai assoprar em seu ouvido que a severidade, o cuidado, a obediência, ela vai soprar para você que o Evangelho veio exatamente para você não se importar com isso. Que aquele vigiar e orar, e você não precisa, por causa da graça. Que Jesus não entendia da graça, ou o apóstolo Paulo, não é? E além disso, se você realmente cometer um pecado, você pode ser sempre perdoado depois. Sempre que esse processo ocorre, você já foi endurecido pelo engano do pecado.
Além disso, ao depreciar o pecado, a carne usa de artifícios enganosos para tirar todo o pensamento de Deus da nossa mente e enchê-la com pensamentos mundanos. A carne sabe que uma mente não pode estar fixa em Deus e no mundo ao mesmo tempo. Não pode. Se a mente de José não tivesse fixa em Deus, então tudo teria desabado. Mas você tem que entender que a tua mente não pode estar. É por isso que Paulo diz assim em Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele está dizendo o seguinte: a tua mente não pode estar fixa em Deus e no mundo ao mesmo tempo. Você não pode estar, como Hebreus disse, mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquelas pessoas estavam sob perigo, sob tentação de amolecerem por causa, é por isso que ele fala sobre o engano do pecado lá, o endurecimento do pecado, por causa dos sofrimentos e essas coisas. Pensai, mantenha só, porque você não pode manter seus olhos fixos em Cristo e no mundo ao mesmo tempo. Seus olhos vão ter que estar em alguma coisa, e alguma coisa só. O 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A principal estratégia da carne é introduzir coisas mundanas na mente, à guisa de necessidade. Sabe? Se você vê a história do banquete nupcial, as pessoas começaram a dizer: eu tenho que cuidar lá do meu terreno. Eles, porém, a Bíblia diz, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu trabalho, outro. Então, trabalhar no campo pode ser agradável a Deus. Ele quer que nós trabalhemos duramente. E você pode gerenciar o seu negócio para a glória de Deus, e sua fazenda, e seu trabalho, é óbvio, é isso mesmo, é assim que nós somos chamados, mas a carne está fazendo algo sutil, tirando o que pode ser bom e agradável a Deus, e usando isso para expulsar nosso pensamento de Deus. Não é difícil imaginar um homem iniciando o seu negócio voltado para a glória de Deus, pensando nisso. Então ele trabalha mais e obtém mais lucros, e ele oferta mais para a obra de Deus, e ele isso parece e é sentido como uma bênção. Deus está abençoando, e ainda que seu trabalho duro e as exigências do sucesso comecem a tomar seu tempo com Deus, com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, ele começa a achar que há uma justificativa para isso. E agora ele se ocupa mais do seu controle de qualidade, do seu trabalho, de ganhar a vida, do que sobre Deus e sua vida. É óbvio que aquilo não é mais para a glória de Deus. O túnel foi cavado como? Por debaixo do muro. E esse desaba e cai. E a sentinela, ela só pode realmente vencer continuamente as ações do pecado que habita nela, se ela for vesga, eu diria. Ela tem que olhar para duas coisas ao mesmo tempo. Sua mente só pode proteger contra o engano da carne, do pecado que habita em você, se ela for estrábica, não é? Você vai ter que sempre manter uma visão clara do que é o pecado que habita em você. Um olho teu vai ter que estar sempre sobre isso. O outro olho vai ter que estar na bondade de Deus, manifestada perfeitamente na cruz. Se você mantiver essas duas coisas continuamente dentro de você, e o que mais do que a cruz mostra o ódio de Deus pelo pecado? E o que mais além da cruz mostra o amor de Deus que cobre o pecado? Se você quiser saber exatamente o que o pecado merece, você tem que entendê-lo à luz da cruz. É quando você mantém esses olhos fixos que a sentinela da tua mente funciona, e você nunca olha o pecado de uma maneira diferente, a não ser como José viu, tamanha maldade. Nós podíamos continuar olhando cada passo de como o pecado, a lei do pecado que habita em nós age, mas isso é um assunto para meses. Você pode olhar para José, antes de eu ir para o encerramento, mostrando algo fundamental, sem poder continuar olhando cada detalhe assim.
ainda que isso custe a você qualquer coisa, qualquer sonho, a obediência, não é? Você pode dizer para a mulher de Potifar, quando você mantém os olhos naquilo que o pecado que habita em você é, e na cruz, se o amor de Cristo te constrange, não é? Porque seus olhos são mantidos na cruz, você vê o que o pecado é e o que Deus teve que fazer a respeito, mas você continua com os olhos fixos, o outro olho olhando a maldade do pecado que habita em você. Então, ainda que isso custe a você o seu emprego, os seus sonhos, a cadeia como José, você vai poder dizer para as mulheres de Potifar, entre aspas, né, as maneiras que o pecado que habita em você tentam te levar a raiva, inveja, fofoca, malícia, amargura. Você vai poder falar para as mulheres de Potifar: olha, pegue o seu castiçal, pegue as velas do jantar que você queria preparar para nós, o jantar romântico, e jogue tudo isso no rio. Ou melhor, use com o seu marido. Sabe? Use essas coisas que você queria usar comigo, essas seduções, use com o seu marido. Essa é a única forma, é a única maneira. Nós podíamos ficar meses olhando Romanos 7, Romanos 8. Como eu disse, por exemplo, a obra de John Owen sobre isso é imensa. A obra de Gurnall a respeito disso é imensa. Com tantos detalhes, em como essa guerra é travada. É óbvio que nós podemos voltar e voltar a isso. Mas eu quero encerrar. Eu disse que só você pode lutar essa batalha. Ninguém pode lutar a sua guerra espiritual. Ninguém pode fazer isso a não ser você. Ela acontece dentro de você. Se você é regenerado, há a lei do Espírito de vida invencível e que vai vencer em todos aqueles que são de fato regenerados. Mas há o pecado que habita em nós, subjugado, vencido, crucificado com Cristo na cruz, e agora você sabe como agir. Não há mais um show de horrores. O Espírito Santo está abrindo cada porão, cada canto e mostrando: ó, um monstro aqui da inveja, ó, um monstro ali da malícia, ó, um monstro aqui. Você já agora não está mais com medo de um monstro pular em cima de você. Você não está numa casa sozinho, mal assombrada, e agora você vai ter que fazer algo a respeito disso. Eu quero acabar isso falando como só você pode fazer isso. Esse é o lugar onde está o Filho de Deus. Tudo que a igreja equipa os santos para o ministério, para a batalha, mas você vai ter que fazer isso. A igreja não faz isso por você. Teu marido não faz isso por você, tua esposa não faz isso por você, o teu pai não faz isso por você, tua mãe não faz isso por você, os filhos não fazem pelos pais. O pecado habita em você. Se você é regenerado, a lei do Espírito de vida habita em você. Você vai ter que fazer isso. Você não pode culpar ninguém. Não é ninguém que está fazendo você pecar. Não é ninguém que está fazendo você não honrar a Deus. Não importa o que aconteça, não o que a mulher de Potifar faça, as maldades que o apóstolo Paulo sofria. Você vê que ele está dizendo: miserável homem que sou. Ele está vendo que há nele essa coisa que eu estava dizendo hoje, quando você pode maratonar um troço, você nunca sente oposição. Nada que não é direcionado a Deus, a carne sente dificuldade. Então ela não faz nada. Ela pode sentar no teu colo enquanto você maratona um seriado. Mas assim que você for ler a Bíblia de verdade, e eu hoje gostaria de poder dizer o que é meditar verdadeiramente na Bíblia, porque esse é um dos passos, mas não vou poder fazer, é óbvio. Ela imediatamente começa um monte de dificuldades. Se você quer realmente conhecer mais de Deus e não quiser esse tipo de luta, você não vai conhecer Deus. Não há nada sobre a glória de Deus
que a carne imediatamente não comece a agir. É por isso que ela está agindo aqui. E se você estivesse num cinema, ela não estaria. Você não estaria tão preocupado com tempo, etc, etc. Porque a carne simplesmente só age contra aquilo que ela odeia. Deus. Tudo que vai te levar verdadeiramente a Deus é um problema. Verdadeira oração é um problema. Então, Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, eu sinto que em mim há uma lei. Quando eu quero orar, eu sinto que há oposição. Quando eu quero obedecer, eu sinto que há oposição. Porque é óbvio que a carne age. Quando é outra coisa, não faz nada. Ela está me levando. Então, o apóstolo Pedro, eu preguei 12 domingos atrás, se não me engano, 2 mensagens sobre Pedro, no início e no fim, de manhã e de noite, nos primeiros versos. Logo depois, se eu pregar, continuando pregando na carta de Pedro, isso viria, ele diz, e vós também, pondo nisso toda a diligência, em tudo isso que eu estava falando, que Paulo estava ensinando, acrescentai à vossa fé o poder. Então, você vê, Pedro não diz, passem tudo às mãos de Deus, orem sobre isso simplesmente, ou peça que as pessoas façam isso. Não. Pondo nisso mesmo toda a vossa diligência, você mesmo, é uma exortação a nós. E toda diligência, vamos fazer uma tradução melhor, toda a vossa atenção, colocando toda a tua atenção a isso, acrescentai a vossa fé a virtude. No versículo 5, 6 e 7, né? A gente está na segunda carta, no início. O acréscimo não será feito por outra pessoa. Você vai ter que acrescentar a sua fé. Você disse que tem uma fé, você foi regenerado. Então, Pedro está dizendo, acrescente a ela o poder. As pessoas não vão fazer isso. Cada um de nós vai ter que acrescentar. Assim como o homem não pode fortalecer-se lendo livros, você não pode ler um livro sobre musculação e ficar forte. Não pode. Você vai ter que ir lá fazer. Ele está dizendo, a essa fé, acrescente isso, poder. Ele tem que fazer isso, é uma atividade. Mas por que isso é dito? Ele diz, porque se em vós houver e abundar essas coisas, se vocês fizerem isso, acrescentar, fornecer a fé essas coisas, que Paulo está ensinando em Romanos 7, 6, 7 e 8, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A nossa maior necessidade é ter esse conhecimento de Cristo, porque quanto mais o conhecermos, quanto mais soubermos a seu respeito, a sua força e o seu poder estará em nós. Depois Pedro coloca o ponto negativamente, aquele em quem não há essas coisas é cego e não vê nada. Não somente isso, ele diz, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, ele não compreende o Evangelho, o que o Evangelho faz. E ele diz positivamente, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Isso que Paulo está descrevendo entre a lei do Espírito de vida e o pecado que habita em mim é a única evidência de que alguém foi eleito e nasceu de novo. Um homem não regenerado não tem nada disso. Ele está na carne, ponto. A carne não milita contra o espírito, nem o espírito contra a carne no homem natural. Você não se elege, não é? Você não se escolhe. Pedro está dizendo, você vai fazer firme a sua vocação e eleição se essas coisas forem verdades, forem verdade a seu respeito. É a única maneira. Então, esse é o modo de ficar firme. Como é que eu posso ficar firme por Cláudio, ou por Mateus, ou por Tomás? Eu não posso. Eu posso ficar firme por mim. Tudo isso é uma questão de atividade nossa, não é? Nós, cada um de nós individualmente. Essas preliminares são importantes. Ele diz, coloque toda a diligência nisso, e acrescentai, verso 5, a vossa fé
Suplemente a fé de vocês. Vocês têm uma fé verdadeira, então supra ela, abasteça ela. Parece que a palavra tem sua origem no teatro grego, a palavra que Pedro está usando, que o ator não vai fazer só o papel, ele quer suprir o personagem com um monte de coisa. Ele vai ser um bandido, vai ser um presidiário, então ele vai no presídio, ele vai saber como as coisas são, vai suprir a interpretação dele com realidades, indo lá e fazendo uma oficina, estudando, e em vez de simplesmente tentar representar um presidiário, você nunca sabe, nem sabe como funciona um presídio, não sabe como um presidiário vai ser péssimo. Então você deve suprir, ele usou essa expressão, você tem um enredo da história, mas você tem que suprir ela com realidade, não é? Você cria motivações para interpretar aquele papel, e isso leva inevitavelmente a essa exortação, não é? Acrescentai a vossa fé, se verdadeira, a virtude. O sentido da palavra virtude mudou, ele está falando poder. O significado essencial da palavra é vigor, é energia moral, é força da alma. Talvez seja bom estudar essa palavra negativamente. Quando ele diz acrescente a vossa fé, virtude, ele está dizendo, não seja mole, não seja letárgico. Você não vai poder ficar firme se você for letárgico. Se você ficar, só você pode suprir, não de moleza, não é? A sua fé com poder. Ninguém pode fazer isso. Como alguém não pode jantar para mim agora, depois do culto, para eu ficar forte. Não pode tomar vitaminas por mim. Só você pode fazer isso. Por isso que Paulo usa a expressão fortalecei-vos. Eu não posso fortalecer o outro no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Eu teria que comer e ele ficar forte. Eu teria que estar em todos aqueles processos contra o pecado que habita em mim pelo outro, mas eu não posso. Então fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não posso fortalecer outras pessoas. Elas precisam comer, elas precisam fazer os exercícios, elas precisam fazer as coisas. É o que ele está dizendo, não sejam moles, não sejam letárgicos. Se você abortar uma tarefa, seja qual for, se você abordar uma tarefa com o espírito frouxo, você vai, se você não está firme no dia mau, vai te varrer. Se você começar tu tem que capinar um terreno, mas você vai com cansaço, pegar a enxada, pleft, você vai ficar o dia inteiro fazendo aquilo, vai ser horrível. Você não vai conseguir fazer. Ele está dizendo, coloque, supra aquilo que você vai fazer com força. Você vai capinar com vontade, vai botar ali energia, e vai ser mais fácil fazer, né? A primeira coisa que um homem tem que fazer é reanimar e controlar a si mesmo, e essa é a essência da sabedoria em toda e qualquer forma de atividade. Em outras palavras, é preciso que não nos arrastemos para servir a Deus, não sintamos pena de nós mesmos, não achemos que somos uma vítima, e que não abordemos as coisas com desânimo e preguiça. Paulo diz, eu combati o bom combate. Eu não me arrastei pelo bom combate. Eu não fui tropeçando pelo bom combate. Eu fui para a peleja. Sim, o pecado, o homem, a lei do pecado que habita em mim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida em mim, então eu combati. Eu tive energia. Eu supri a fé com poder, que é o que a graça traz. Esse tema poderia ser desenvolvido facilmente hoje, não é? Quase, o nosso mundo, está todo mundo se arrastando, esperando que alguma coisa faça alguma coisa por mim. A primeira coisa que compete fazer, diz Pedro, se você quer viver isso, e as pessoas para quem Pedro estava falando estavam sendo mortas, presas, perdendo seus bens. Ele diz, não, você não pode abordar isso com moleza, como desânimo, como se você fosse uma vítima. Vocês não têm uma fé em Cristo, então supra ela com poder. Porque senão, tudo isso que Paulo estava ensinando lá, nunca vai ser uma realidade em sua vida.
esse combate. Agora você tem fé? Então levante-se, é o que Pedro está dizendo, levante-se dessa moleza, dessa letargia, junte suas forças, reúna suas forças no objetivo. Eu disse que o pecado em nós só tem um objetivo, a nossa morte, nenhum outro. Então, é algo que você tem que fazer. Eu não posso juntar suas forças, você não pode juntar as minhas forças, você não pode juntar as forças de ninguém. Por isso, mexa-se, levanta-se, diga a si mesmo, eu tenho um trabalho a fazer. Quando a Bíblia diz colocar a mente nas coisas que são de cima, cada um de nós vai ter que fazer. Pedro está dizendo, faça isso com poder, não com preguiça, não com lassidão, né? Esse é o significado da expressão, longe de relaxar, não é? E de somente querer colher frutos da vitória, querer acordar amanhã se sentindo vencedor, e a carne por alguma razão foi para um outro lugar, ela habita em você. É o pecado que habita em você, ela não vai a lugar nenhum. Sentindo-se frouxo, letárgico, ele está dizendo, olha, junte toda essa verdade, se o Espírito Santo habita em você, junte isso, junte a fé à virtude. Só falar sobre a fé e ter a fé, supostamente, não é suficiente. Por outro lado, se você se junta às suas forças e faz algo, você pode até no final do dia estar cansado, mas se você foi se arrastando, você está morto no final do dia. Se você foi com vigor, você fez um trabalho, o dia pode ter sido cansativo, você combateu um grande combate, mas você está firme, você não se desgastou e está arrasado no fim. Esse é o princípio, parece ter a ver com a própria constituição física do ser humano, por exemplo, e você vê quando um animal está pronto para alguma coisa e todos os seus músculos estão retraídos. Você sabe quando as pessoas estão ali para dar a partida na Olimpíada, para correr, como todos os músculos estão retraídos, ela está pronto, ela juntou forças, ela está concentrada. Se ela tivesse relaxada, sentada até o cara tirar, ela ia perder, ela não ia conseguir. E esse é um princípio vital para a vida cristã, não é? E os cristãos são moles demais, queridas. O que nós estamos descrevendo, o que Paulo está descrevendo, é um grande combate, mas é bom. Você não pode ir para ele sem juntar a fé, o poder, não é? Nós temos cristãos parece estar doente, não é? E vivemos cansados, letárgicos, e queremos ficar deitados numa cama com alguém botando soro em nossa veia. Isso você pode fazer. Você diz, eu não me sinto muito bem, mas na maior parte das vezes você só não está querendo fazer nada. Não é esse o problema. Isso é uma coisa usada no mundo psicológico. Há somente uma coisa a fazer nesse caso, é se sacudir, se preparar. A Bíblia chama isso de cingir os lombos. O cara vai para a guerra, o cara vai começar a peleja, ele amarra, ele está preparado, ele está se preparando, está cingindo os lombos. Ele fica lá sentado até começar, ele já está pronto, ele está atento, seus músculos estão retesados. Acrescentai à vossa fé a virtude. Tem um trabalho a fazer, tem um combate a combater. Ninguém pode combatê-lo por mim. Eu fui chamado para isso. Você não sente que, enquanto você considera essas coisas, você já começa a tomar consciência da força do Senhor, revestíveis do Senhor e da força do seu poder. Está vendo? Você começa a se dar conta disso. E aí ele diz, acrescentai à fé o poder. E depois ele diz, e acrescentai ao poder o conhecimento, o entendimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver da verdade cristã, como eu estava mostrando, tanta sabedoria bíblica sobre o nosso coração, sobre o homem interior, no apóstolo Paulo, como homens como Gurnal podendo escrever quase 2.000 páginas sobre o assunto, e como a obra de John Owen imensa sobre o assunto.
Então, quanto mais conhecimento nós tivermos da verdade cristã, quanto mais entendermos de verdade, mais fortes seremos. Então ele diz: acrescentai à fé virtude, poder, e acrescentai a esse poder conhecimento. Continua suprindo ele de conhecimento, não do que vem do mundo, não o que vem do pecado que habita em você, que eu disse que quer te ensinar a Bíblia usando o remédio da graça contra o propósito da graça. Não, o conhecimento de Deus. E depois ele diz: acrescentai ao conhecimento, a esse conhecimento, você vai crescendo em conhecimento, acrescentai a temperança. E aqui está uma coisa que a palavra temperança começou a ser usada em termos de bebida, né? E controle e tal. Mas, na verdade, a melhor tradução é: acrescentai ao conhecimento domínio próprio. Acrescentai a vossa fé poder, força, cingindo os lombos, estando preparado, não sendo mole. Acrescentai a isso conhecimento, continue acrescentando a conhecimento. E ao conhecimento acrescentai, Pedro diz, domínio próprio. Como se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Assim, eu devo apenas esperar que aconteça? Não, você vê, tanto Paulo quanto Pedro estão nos mostrando como nós andamos nessa luta. Você não se tornará mais forte se você não tem domínio próprio. Isto é, em um certo sentido, um princípio de conservação de energia. Muitos de nós somos fracos porque desperdiçamos nossas forças, e se conservássemos nossas energias, seríamos fortes. Todos nós gastamos muita energia desnecessariamente. Uma das maneiras mais comuns disso é quando nós falhamos no domínio próprio. Se nós não conseguimos nos dominar, que esperança há, queridos, de nós vencermos o pecado que habita em nós, o diabo e o mundo? Nenhuma. Não é? Olhe para os atletas profissionais, eles têm que se dominar. Eles têm que ter um domínio sobre o que comem, sobre ter disciplina, não é? E eles têm que viver por aquela partida, por aquela... E isso ainda é mais verdadeiro na esfera espiritual. Se você não se domina, então você realmente nunca vai conseguir ver tudo o que o pecado que habita em você faz, não é? E falhar no domínio próprio é uma perda de energia. Essas coisas podem ser avaliadas. Quando a gente fala sobre domínio próprio, nós incluímos o temperamento, o domínio do espírito. Nós temos temperamentos diferentes. Eu posso ser mais fleumático, aquele ali mais sanguíneo, um mais animado, um mais triste. Nenhuma dessas coisas podem nos dominar. Nenhum de nós vai mudar a nossa constituição. A questão é que nenhuma dessas coisas nos dominam. Um filho de Deus, não importa se Pedro tem um temperamento, e Paulo tem um temperamento, e Tiago tem um temperamento. Tiago e João eram homens explosivos, de tal maneira que Jesus disse que eles eram filhos do trovão. Tudo eles queriam trazer fogo do céu, matar as pessoas. E João é o apóstolo do amor. Nunca use algo que é a sua constituição natural como uma desculpa. Nós não somos guiados naturalmente. É a lei do espírito de vida. Sempre haverá algo do meu temperamento em mim. Eu sou uma pessoa tímida, então. Mas isso não pode me dominar. Não pode atrapalhar o que Deus quer fazer. E nem eu glorificar a Cristo. O domínio próprio inclui isso. Os meus jeitos naturais não podem ser aquilo que determina o que eu faço. O que eu faço, primeiro eu penso, o que glorifica a Deus? O que Deus quer? O que Deus disse? E não o que o meu sentimento, o que o meu temperamento diz. Então, domínio. Se você não domina o seu temperamento, você está perdido. Não é? Você já viu alguém tremer de raiva? Então, quanta energia está sendo dissipada quando isso está acontecendo? Ele está emitindo uma porção de energia e naturalmente nós seremos uma massa mole nas mãos do diabo, porque primeiro somos nas mãos do pecado que habita em nós, se os nossos temperamentos nos dominam.
nos guiam, nos fazem fazer as nossas escolhas. Quando o homem não consegue se dominar, ele não tem como lidar com o inimigo, nem com o pecado que habita nele. O pecado sabe o temperamento que eu tenho. O pecado que habita em mim, ele habita em mim. A disciplina é absolutamente essencial num exército, e é uma das coisas mais importantes. Um exército sem disciplina está derrotado. Então você vê, quando não há domínio próprio, John McEnroe era um tenista excelente, mas ele sempre perdia a paciência, quebrava a raquete, gritava com o público, e quando ele fazia isso, ele perdia os jogos. Porque é óbvio que aquele excelente tenista que John McEnroe foi, era dominado pelo seu temperamento, e toda a genialidade como tenista que ele tinha se dissipava e ia embora. Ele não conseguia mais. Domínio próprio. Acrescentai a fé, poder. Não seja mole. Cinja os lombos com a verdade. Ou seja, pegue o cinto, coloque ele, está na hora de lutar. Acrescente a isso conhecimento, mais do que aquilo que Paulo fez. Se John Owen cavou em Romanos 7, 8, 5, 6, 7, 8, milhares de páginas, você pode cavar. Conhecimento, está tudo lá. Não está lá para John Owen, não está lá para William Gurnall, não está lá para Spurgeon, está lá para todos os filhos de Deus, é a palavra de Deus. Acrescente a fé, virtude, não seja mole. Acrescente a esse poder mais conhecimento, e acrescente a esse conhecimento domínio próprio. Você não é dominado pelos seus sentimentos, pelo seu temperamento, porque o pecado que habita em você sabe tudo a respeito disso, ele está dentro de você. E é óbvio que ele vai usar isso se isso te domina. Você se domina. Acrescentar a fé, o poder, e ao poder conhecimento, e ao conhecimento domínio próprio. E a Bíblia tem muito desse ensino. A Bíblia diz assim: melhor é o longânimo do que o valente. Provérbios 16, 32. O que ele está dizendo é que o homem longânimo, lento para irar-se, que consegue se dominar, o homem que domina o seu temperamento, é na verdade mais forte do que o valentão, que não se domina e vai brigar. Ele está dizendo, o homem que se domina, o texto, né? Melhor é o longânimo do que o valente. O homem que consegue controlar o seu temperamento, tem domínio próprio, é o que ele está dizendo, é mais forte na verdade do que o valente. Lento para irar-se, né? O homem que domina o seu temperamento, afinal, é muito mais forte do que aquele que perde as estribeiras. O segundo homem, ele é mais poderoso por natureza, porque ele é meio valentão, porque ele é forte, né? Mas se ele dissipar e desperdiçar sua energia por não se dominar o seu temperamento, ele vai perder a batalha. Se você não tem isso, o pecado que habita em você sabe o caminho, né? O primeiro homem não tem nada que se assemelhar com o outro em ser forte, fisicamente, mas ele se domina, não é? E é isso que está dizendo. E isso também serve àquilo que eu falei sobre John McEnroe, não é? Porque ele não dominava os seus sentimentos influenciavam no seu jogo de tênis e ele perdia. Dá-se precisamente a mesma coisa. O fato de eu ter um temperamento não é errado, não é? É o meu temperamento. Mas ele determinar como eu vivo minha vida é totalmente pecaminoso. Todos eles são legítimos, entretanto, se dominados pela a lei do espírito de vida, pela razão pela qual eu existo, pela razão pela qual Cristo morreu por mim na cruz. Se eu estou nele. Então você tem que se dominar. Se você não se dominar, por exemplo, se você não dominar o apetite, comer, engordar e tal, você vai ficar o quê? Letárgico, lento, doente. É isso. Então você tem que dominar o quê? O seu apetite. É sobre isso que está falando. Acrescentai ao conhecimento domínio próprio. E fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Você vê que
o nosso tempo está acabando. Ele está dizendo, acrescentar. E quem vai fazer isso? Você. Eu não posso acrescentar à sua fé poder. Eu não posso acrescentar ao seu poder conhecimento. E não posso acrescentar ao seu conhecimento domínio próprio. Como é que eu posso acrescentar domínio próprio para você? Você vai ter que acrescentar. Isso vai contribuir. É assim que nós estamos crescendo. A próxima coisa a acrescentar é paciência. Acrescentar paciência. Não é? Fé, virtude, conhecimento visam contribuir para nosso fortalecimento, mas se o homem não domina, haverá dissipação. Então, paciência. A vida cristã é uma vida muito ativa, mas leva muito tempo. Você só vai poder dizer que combateu o bom combate no fim. Se você quiser que em um mês isso se resolva, então você está derrotado. Então você acrescenta, você supre. Acrescente paciência. Significa o que normalmente entendemos que significa, mas é algo que podemos acrescentar ao uso comum. Na verdade, a palavra que ele usa não é nem paciência, é resistência paciente. Com constância paciente. Não adianta viver assim um mês, 2 meses. É seguir adiante, continuar de maneira paciente. É isso. Isso é o sentido normal, o sentido bíblico da palavra. Você não faz as coisas começando e parando. Você não vai a lugar nenhum se você não acrescenta resistência paciente. Se você começa dietas e para, se você começa a estudar e para, se você para, então não tem jeito, as coisas não vão para lugar nenhum. É isso que Pedro está dizendo. Recomeçar de novo. Você precisa todo dia ser levado de um grau de glória para outro grau de glória, não ficar andando para trás. É isso. Isso é profundamente verdadeiro na vida cristã. Você não poderá ter essa classe de vida, não poderá ser forte no Senhor e na força do seu poder sem você estar fazendo isso. É assim que a graça opera em nós. E o homem que fica esperando pela disposição nunca vai fazer nada. Não é? Pedro não podia ficar sentado esperando querer morrer por Jesus. Ele tinha que pregar o evangelho. Provavelmente ele poderia no meio do caminho morrer por Jesus. Você não fica esperando o sentimento, a coisa. A sua mente, primeiro, como eu estava dizendo lá, ela quer se sentir, ela sabe o que eu devo fazer, e ela que vai influenciar minhas afeições, não o oposto. Não o oposto. Isso é um dever. Você vê que Pedro não está pedindo a nós isso, ele está dizendo, faça isso para que você faça firme a vossa eleição, para que você nunca tropece, para que você seja verdadeiramente quem a Bíblia diz que um filho de Deus é. Você tenha certeza, não é? Não fique tremendo, diante da batalha. A Bíblia diz, quem observa o vento nunca cegará. Se você ficar vendo os problemas, as dificuldades, as lutas, você não vai, você vai ter que ir, e tá bom, tem vento, mas você pacientemente vai continuar. E dá-se a mesma coisa com a vida cristã. Jesus diz assim, em outras palavras, quem pôs a mão no arado, nunca olha para trás. Você vê, resistência paciente. Eu coloquei a mão no arado, não vou ficar pensando, mas o chão está duro, mas não tem ninguém aqui me ajudando, não estou vendo muita gente com arados na mão. Não, quem põe a mão no arado não olha mais para trás. Jesus está falando a mesma coisa que Pedro aqui, não é? Ou quem tomou a cruz segue Jesus, não tem como parar, vai em frente. Haverá o quê? Empecilhos, obstáculos, decepções. Se cada vez que um pastor tivesse decepção, ele parasse o que ele está fazendo, ele não vai fazer nada. Se cada vez que Paulo tivesse uma decepção, ele parasse, Paulo não ia acabar em lugar nenhum. Paulo foi de decepção em decepção, de desestímulos em desestímulo. Perigos no rio, perigos em casa, perigo entre a igreja, pessoas da igreja chamando ele de falso apóstolo, pessoas da igreja dizendo que ele só estava interessado em dinheiro. A igreja do Corinto acusou Paulo de todas as coisas. Haverá empecilhos, haverá obstáculos, haverá decepções, haverá oposição, haverá perseguição. Quem botou a mão no arado não olha para trás. Não deixe que essas coisas façam nenhuma diferença. Eu não fui chamado para pregar o evangelho para que as decepções fizessem eu pensar, eu vou pregar o evangelho agora. Hoje a gente está vivendo essa época triste, os pastores ficam reclamando, vida de pastor é tão difícil, tão isolado, tão sozinho. Meu Deus, grande parte dos pastores foram mortos
mortos. O livro de Hebreus diz: vocês não resistiram até o sangue ainda. Pedro está dizendo: não seja mole, acrescente a fé, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, a isso acrescente paciência resistente. Nós temos que nos pôr em ação e continuar constância e paciente. Então acrescente a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, resistência paciente. E depois Pedro acrescenta: acrescente a paciência resistente, acrescente a piedade. O que é piedade, queridos? Aqui ele chegou numa outra categoria, eu não vou poder ver a lista toda. Você vê piedade, uma consciência de que você está sempre diante de Deus. É aquele olho que eu falei que você tem que ser estrábico. Enoque andou com Deus. Piedade é isso. É uma percepção de que quando você está em casa, você está diante de Deus. Quando você está aqui, está diante de Deus. Quando você vai fazer algo, José, ele teve uma consciência. Quando a mulher estava assediando José, ele percebeu: eu não vou fazer essa maldade contra Deus. Você vê, isso é piedade. José tinha consciência da presença de Deus ali, não só quando ele estava orando, mas quando aquela mulher estava assediando ele. O apóstolo está dizendo: acrescente a paciência resistente a uma constante percepção da presença de Deus. A presença do pecado que habita em você, você já sabe que é constante. O teu olho precisa perceber isso e perceber o outro olho constantemente. A presença de Deus, a face de Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Deus disse para Abraão assim: ande na minha presença. Isso é piedade. Tenha consciência de que você anda na minha presença. É isso, ande na minha presença e ser perfeito. É como se ele estivesse dizendo: trate de dar-se conta, Abraão, que em todo lugar você está na minha presença, todo o tempo. Isso é piedade. O apóstolo nunca se cansava de dizer a mesma coisa. Ele diz no fim do capítulo 6 da segunda epístola aos Coríntios, apóstolo Paulo: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como que diante de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu prego piedosamente, no sentido de que quando eu prego, eu não estou vendo o público, eu estou vendo Deus. E eu não posso dizer o que ele não disse, porque eu sei que ele está aqui, eu sei que eu estou pregando, falando o que ele disse na frente dele. Sabe quando você vai falar alguém que alguém te disse e a pessoa está junto com você? Então, você quer falar certo, porque aquela pessoa está ali, ela que disse. E se você falar errado, ela vai dizer assim: não foi isso que eu disse. Paulo diz: quando eu prego diante de Deus. É assim que eu prego, ou seja, piedosamente. Ou então algo similar no capítulo 4, ele diz assim: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Eu não prego nunca engano, ele diz, porque eu sei que eu estou diante de Deus todo o tempo. Isso é uma grande palavra para os pregadores. Esse é o único modo de pregar. Se cada um que prega tivesse consciência que está falando de Deus e que quem está ali é Deus, então, queridos, se nós temos medo de falar, se eu estivesse falando aqui o discurso e o que alguém escreveu, que está sentado aqui, eu ia ter maior cuidado para não falar algo que a pessoa que escreveu dissesse assim: ele está falando lá, não falei isso não, está errado. Agora, se diante de um ser humano eu me sentiria assim, imagine se eu sei, eu tenho consciência de que Deus está vendo eu falar o que ele disse. Eu não quero falar o que ele não disse. Isso é o que Deus disse de Israel: eles dizem que eu disse quando eu não disse. E você vê, há uma lista de coisas que nós não podemos olhar toda, que Pedro diz: acrescente, acrescente. Ninguém pode acrescentar por nós. Nós somos edificados aqui como o corpo de Cristo. Como eu disse no início, quando Paulo começava uma carta, ele dizia: a graça a vós. A graça vai chegar a vocês. Eu usei como exemplo a carta aos Colossenses: a graça a vós. E aí ele falou tudo que Colossenses falou sobre vários tipos de enganos, não é, que estava acontecendo na igreja, e como a graça age, o poder do evangelho. Quando ele termina, ele disse: a graça seja com vocês. Agora, a graça que chegou a vocês através da carta de Colossenses vai continuar com vocês. É o que Deus vai fazer a nós. É assim que nós vivemos o evangelho.
toda aquela verdade sobre o pecado, a lei do pecado que habita em mim, ou o pecado que habita em mim, e a lei do Espírito de vida que chega no capítulo 8, isso pode ser expandido imensamente. Acrescente à fé poder, acrescente ao poder conhecimento, mais conhecimento, acrescente ao conhecimento domínio próprio, acrescente, o apóstolo Pedro diz, ao domínio próprio, resistência paciente, né? Você vai acrescentando, só você pode fazer isso. Essa é uma batalha, é maravilhoso, cada um de nós está na batalha. O pecado que habita em nós se opõe a isso, e só você pode combater esse combate para a glória de Deus. Não há nenhuma coisa que você precise que você não tenha. Além de ter a graça que trouxe tudo isso a você, a graça vai contigo para que esse poder, que é maior do que o pecado, imensamente maior ou infinitamente maior. Se você é alguém que pode dizer onde o pecado abundou, superabundou a graça, então a lei do Espírito de vida me libertou daquela lei. Ela não me domina mais. Agora eu vou acrescentar a essa fé na qual estamos firmes, essa esperança, vou acrescentar isso conhecimento, vou acrescentar força, vou acrescentar domínio próprio, e eu vou crescer, honrar a Deus. Isso é o oposto do humanismo, que bota a culpa e a responsabilidade em todo mundo, e nós somos pacientes. O Evangelho faz tudo o oposto. Você vê, o pecado habita em nós, e a lei do Espírito de vida habita em nós, e nós vamos combater o bom combate, com todo o poder de Deus atuando em nós, porque Cristo não comprou só o meu perdão, comprou tudo para a vida e piedade. Vamos ficar de pé.